Foi resgatado hoje o corpo da brasileira Juliana Marins, encontrada morta ontem depois de cair em uma cratera no Monte Rinjani, na Indonésia, e deslizar por centenas de metros. A operação começou por volta do meio-dia no horário local, o que equivale a 2 horas da manhã no Brasil, com o apoio de 3 equipes, 2 do Esquadrão Especial Rinjani. Por causa do clima instável, com neblina e baixa visibilidade, o resgate só foi possível hoje pela manhã. 7 pessoas acompanharam o trabalho em diferentes pontos da encosta, 3 a 400 metros de profundidade e outras 4 a 600 metros. Integrantes da Agência Nacional de Busca e Resgate, em entrevista a uma emissora de TV local, detalharam o trabalho. Dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, depois que conseguimos alcançar a vítima, descobrimos que o corpo havia se deslocado para uma profundidade de 600 metros. Um exame foi então realizado e não havia sinais de vida. Dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. O corpo foi transportado de maca até um posto de apoio e de lá encaminhado para um hospital para avaliar a causa da morte da brasileira. E depois que surgiu esse caso, veio à tona outro caso semelhante. A turista americana Janelle Banda, de 32 anos, ficou 3 dias presa no deserto após cair de uma altura de 120 metros em um penhasco, enquanto fazia uma trilha em um cânion, no Arizona, nos Estados Unidos. O local é conhecido, gente, como o fim do mundo. A mulher estava com o pai dela quando se perdeu e acabou caindo nesse local. Pois é, e segundo o jornal The New York Post, a americana e o pai saíram para acampar no dia 11 de junho agora. E na noite seguinte, Janelle teria se assustado com algo na mata enquanto fazia uma curta caminhada sozinha e se perdeu. Uma equipe de policiais resgatou a mulher com um helicóptero, como a gente estava acompanhando nas imagens aí, em 16 de junho. A turista torceu os tornozelos, apresentava escoriações e arranhões, além de estar desidratada, sem tomar água. A americana passou um dia no hospital e depois conseguiu ir a salvo para casa. A irmã dela disse que tinha experiência em trilhas. Essa questão, né, de ter aí um mínimo de experiência para fazer determinados passeios, trilhas, é algo que a gente está falando muito por aqui esses dias, né? E agora nós vamos conversar com um escalador, é o Marcos Rufino. Ele também é guia e, inclusive, ele oferece cursos avançados de reciclagem, de procedimentos, né? Guia de escalada e vivências nas montanhas, para a gente tentar entender melhor a importância, né, gente, de ter certos conhecimentos em casos como estes que aconteceram, né? Então vamos conversar com ele agora, já está conectado conosco. Bem-vindo, obrigada por atender o nosso chamado. Boa noite para você. Boa noite. Então a gente está vendo essas situações. A gente acabou de assistir outro caso nos Estados Unidos que teve um resgate de uma situação feliz, o oposto do que aconteceu com a brasileira. E aí a gente vem discutindo aqui muito, Marcos, a questão do preparo, né, para fazer esse tipo de trilha, esse tipo de passeio. O que você indica? A pessoa precisa passar por um treinamento, ela precisa entender o mínimo ali da estrutura, de onde que ela está indo, ela precisa ter o mínimo de informações. Como é que funciona isso? Isso, realmente precisa ter o mínimo de informações, né, sobre o ambiente que vai entrar, questão do clima, né, qual época do ano, né, se está dentro de cânion, questão de cabeça d'água. No nosso caso agora eu estou falando com vocês diretamente num paredão aqui, que eu estou com duas pessoas que eu estou guiando nesse momento, né, são pessoas que realmente passaram por treinamentos, né, então a gente buscar informação, né? A gente tem vários tipos de guiadas, né? A gente tem guiadas desde pessoas mais leigas até guiadas muito difíceis, como essa que eu estou agora. Então são guiadas, a gente fala, são guiadas muito técnicas, né? Então a gente trabalha a logística. Então a gente está trabalhando essa logística de um passeio de 2 dias. A gente já tem mais de uma semana que a gente está trabalhando toda a nossa logística, do que levar, do que a gente vai comer, questão do nosso agasalho, questão do nosso calçado, questão dos nossos equipamentos todo,
né, a questão do kit de primeiros socorros que a gente está portando, né, então realmente a gente tem que se informar bem do ambiente que a gente está entrando, porque muitas vezes a pessoa, né, que contrata um guia, por exemplo, ela vai meio que com pouca informação, muitas vezes ela vai atraída pelas belezas naturais, né, mas não se atina muito a questão das fugas, se vier a vir a acontecer alguma coisa, sabe? Porque o próprio tempo, né, pode mudar de uma hora para outra, tá um momento lá com o céu aberto, tá tudo claro, de repente vira uma pessoa que está perto de água, por exemplo, como vocês devem estar aí agora nesse momento, inclusive. Quer dizer, é preciso ter um cuidado muito grande, e para vocês que são instrutores, que são guias, que trazem essas pessoas até esses lugares, é preciso estar de olho o tempo inteiro na natureza, né? Sim, você precisa estar de olho na natureza. No nosso caso, por exemplo, a gente está num lugar de difícil acesso agora, de muito difícil acesso, mas, por exemplo, a gente já sabe que é um lugar que pega celular, então nós 3 pessoas com celular, né, que a gente poderia pedir apoio o tempo inteiro, então essa questão dos celulares também. A gente tem outros tipos de aparelhos hoje, né, que são aparelhos localizadores também, que quando as pessoas vão para tipo Spot, quando as pessoas vão para lugares de difícil acesso, é interessante ter esses aparelhos também, porque se caso a pessoa cair, igual esses casos aí, né, por próprio acionamento desse spot, é muito mais rápido encontrar essa pessoa, né, então eu acho que vem dessa preparação. E no nosso caso também aqui, né, é uma guiada que exige muito preparação física, né? Física, mental. Então é um trabalho que não é qualquer pessoa que pode vir fazer um passeio desse que eu estou guiando agora. Não, não, não. São pessoas realmente que já são escaladores de muitos anos, que já vêm se aprimorando para estar adentrando locais como esses, mais difíceis, mais técnicos. Marcos, muito se falou em relação à caminhada ali que estava sendo feita pela Juliana, pelo grupo, né, que estava lá com a Juliana, e aí chegou a circular uma informação de que ela se sentiu cansada, o guia pediu então que ela ficasse ali descansando, que ele ia seguir com o resto do grupo e depois voltava, né? Eu queria saber de você se essa é uma prática de fato que pode colocar, né, que pode ser vista, né? A pessoa do grupo cansou, então deixa ela ali, depois o guia volta, ou se o correto, se o mais indicado seria todo mundo ter parado, aguardado, enfim, qual que seria o procedimento mais indicado para esse caso, já que estava ali num grupo de 6 pessoas, havia a possibilidade de que alguém se cansasse de fato. Então, qual que de acordo com a sua experiência profissional, sua experiência, né, de vida, o procedimento mais indicado nesse tipo de situação? Então, o procedimento mais indicado nessa situação, já num caso, nesse caso que só tinha um guia, o guia tinha que ter parado. O guia tinha que ter parado todo o grupo, né? Existe essa prática do guia seguir e essa é uma pessoa mais lenta ficar um pouco para trás, mas ela tem que estar com outro guia. Então, se tivesse 2 guias no grupo, né, igual muitos casos, né, eu mesmo, né, quando eu guio grupos de 6 a 8 pessoas, eu sempre quero 2 guias. Na verdade, o meu número máximo atualmente de pessoas que eu guio são sempre 2 pessoas. Eu não guio mais do que 2 pessoas. Então, no caso aí, seria interessante eles terem parado todo o grupo, né? Porque esse passar mal da moça, a gente não sabia o que, né? O guia ele não consegue identificar ali diretamente, mesmo sendo um guia socorrista, que é o nosso caso, né? Ele não consegue identificar pelos sintomas o que essa pessoa está sentindo, então realmente é melhor parar todo o grupo ali, e se tiver que voltar para trás com todo o grupo, porque o importante é a vida, não é o passeio. Então, se ele tivesse retornado com esse grupo todo, e esse grupo, essas 6 pessoas, ajudassem essa pessoa a descer, que seria o procedimento mais correto. Abandonar ali não é interessante. É o que chamou muito a atenção de todos nós, né? Perdão. Perdão. Essa questão dos guias também, a gente bate muito nessa tecla, sabe, gente? Porque muitas pessoas viram guia. Conhece um passeio, vê no Wikiloc, já quer formar um grupo ali nas redes sociais,
e já vira guia ali, mas a gente tem cursos, a gente tem associações, né? A gente tem certificações, né? Então, é uma coisa muito importante também, quando a pessoa for contratar um guia, é procurar saber de qual associação que esse guia é, qual que é a certificação desse guia, quais que são os cursos que esse guia tem. Entendeu? Porque a gente tem curso de primeiros socorros a nível internacional, que é os cursos que a gente tem para a nossa associação. Então, para você ser associado e ser guia na minha graduação, que é a maior graduação de guias de escalada do Brasil, então os guias têm que estar realmente preparados, a gente passa por provas difíceis de concluir, para virar guia na nossa associação, que é a única associação que certifica guias de escalada no Brasil, é a BGM, Associação Brasileira de Guia de Montanha. Então, uma grande dica é que quando você quer contratar um guia, claro que o guia não precisa de ser certificado, mas que seja um guia local, um guia que já tem boas referências, um guia que conhece bem o lugar, um guia que está bem equipado, né? Um guia tem que estar bem equipado. E esse passeio, ele tem que vir com muita clareza das informações. Não dá para o cliente saber que a trilha vai ser difícil na hora. Então é muito melhor você já precaver essa pessoa, falar, olha, a trilha é de nível difícil, a gente descrever o tipo de terreno, né? Ó. Então, quanto mais informação o cliente pegar sobre o passeio e sobre a qualificação, né, do guia, mais clara fica o passeio, né? Mais Físico seguro da fica. pessoa conta muito também, né, Marcos? Preparo físico, a idade, se é uma pessoa mais velha também, um idoso, uma idosa, né? Isso interfere. Com certeza, os grupos não podem ser discrepantes de acordo com o nível de atividade, né? A gente tem atividade para todo tipo de pessoas, né? Mas se o próprio turista já tem essa informação que vai pular pedras, que vai passar em leito de rio, que tem subidas íngremes, ele tem que saber de tudo isso. Então, quanto mais informação e falar essa questão do nível também da trilha, né? A gente falar que são trilhas de difícil acesso, a gente tem trilhas leves, trilhas médias, trilhas difíceis, né? Então, é mostrar clareza para o cliente buscar essas informações, né? Se ela é capaz ou não, porque não dá para ir na aventura, como a gente diz, né? Não, essa aventura tem que ser uma aventura mais segura, né? Mais consciente. Eu queria aproveitar algo que você falou um pouquinho anteriormente em relação à necessidade de prestar atenção, de saber qual é a certificação daquele guia, né? Se ele de fato está ali treinado, preparado, certificado para aquilo. Muitas vezes, e aí estou falando de trilhas mais comuns, né? Sem esse nível de dificuldade que a gente viu no caso da Juliana, que, por exemplo, você chega ali no local e muitas vezes os guias se apresentam como moradores da região em que você está, e eles colocam ali como uma vantagem o fato de conhecerem muito bem a região, de repente terem nascido ali, vivido a vida inteira, e aí sabem muito bem que por isso, né, o turista pode confiar, pode seguir com eles. Mas pelo que você está dizendo, para além de conhecer a região, né, é preciso garantir que também esse guia tenha treinamentos fundamentais, como, por exemplo, para garantir a segurança de um grupo e tudo mais. Então, às vezes, também o turista fica um pouco ali sem saber o que fazer, porque o argumento de alguém que conhece muito bem a região também pode pesar naquele momento, mas, como você disse, é importante prestar atenção nesse treinamento profissional do guia também, né? Isso, exatamente, né? A gente tem que valorizar os guias locais, é bem interessante, mas os guias locais também eles têm que ser treinados, né? Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: levar no caminho, qualquer um leva. Eu quero ver tirar do caminho, se alguma coisa acontecer. Aí que é o técnico, aí que é o especialista entra, porque quando tudo tá lindo e maravilhoso, né? Que o passeio tá tudo tranquilo, é ótimo, mas quando esse passeio sai dessa tranquilidade e vem acontecer alguma coisa que o guia tem que agir tecnicamente, né? O guia tem que tomar decisões ali, então isso entra a experiência do treinamento. A gente tem que estar treinado para tomar decisões corretas. Se a gente continua adentrando, se a gente sai agora, então
não basta só conhecer o caminho, não. Além de conhecer o caminho, o guia tem que saber sair desse caminho caso vier a acontecer alguma coisa com as pessoas que estão ali a seus cuidados. Max, um detalhe que chamou muito a atenção aqui. Uma ajuda, né? Um detalhe que chamou muito a atenção de todos nós aqui foi a demora, né? 4 dias para chegar lá, um resgate, num local que é um parque fechado, que as pessoas pagam para entrar ali, não é de graça, ou seja, o parque naturalmente tem que oferecer uma estrutura de segurança, oferecer apoio ali às pessoas que vão fazer essas visitas, e a gente reparou que depois de 4 dias, aí sim, foram lá várias pessoas com equipamentos adequados para tentar resgatá-la, ela que nas últimas imagens gravadas ainda estava se movimentando, apesar de ter despencado de uma altura ali de 600 metros praticamente. Quando a gente vê as imagens fica até assustado porque tinha muita pedra, quer dizer, ela podia estar até inclusive machucada ali. Existe muita responsabilidade também ao escolher o local e escolher um local já, vamos dizer, desbravado por outras pessoas também. Muitas pessoas que querem fazer esse tipo de passeio escolhem, vamos tentar descobrir um lugar novo. Descobrir um lugar novo é para quem já conhece. Nesses casos assim, parques aqui no Brasil, né, aqui em Minas Gerais, por exemplo, o Parque Nacional da Serra do Cipó, sempre oferecem bastante apoio, tem um guia, sempre aparece alguém ali para dar algum toque de uma coisa importante que a gente precisa fazer para cuidar da própria saúde e da segurança, né, Marcos? Isso, ótima essa pergunta, né? Porque até eu posso te dar um exemplo do que está acontecendo com a gente aqui. Hoje a gente está dentro de um parque, né? O Parque Natural Municipal do Tabuleiro, né? Em Conceição do Mato Dentro. Então, para a gente estar fazendo essa prática aqui, a gente teve que preencher um grande questionário, uma grande ficha, e com telefone de emergência, dia de entrada, dia de saída, placa do carro. Então são várias informações que essa própria ficha foi desenvolvida por nós escaladores junto ao parque, né? Que isso a gente também tem que acionar um seguro para entrar aqui. Então a gente fez um seguro de day use de 2 dias, que são os 2 dias que a gente pretende ficar aqui. Então isso a gente já passou muitas informações, onde que a gente pretende dormir, a via que a gente pretende escalar. Tudo isso foi preenchido e enviado para o parque uma semana antes da gente estar aqui fazendo essa atividade. Então, por exemplo, qualquer coisa que vier acontecer com a gente aqui, o parque já consegue baixar nossa ficha na hora. Se a gente demorar a sair, que nosso combinado é sair amanhã, por exemplo. Então, se a gente amanhã não der a baixa, por exemplo, na saída, aconteceu alguma coisa. Então, o parque aqui do Tabuleiro já está sendo um parque muito modelo, muito organizado nesse quesito de controle de entrada e de saída, falando na nossa parte de escalada, então é muito organizado. Quanto ao resgate lá que a gente viu, você perguntou no início que demorou muito, né? A gente conversou muito sobre o nosso grupo técnico na associação, que é isso, né? Eu acho que a gente tem que valorizar muito o Corpo de Bombeiro do Brasil, que é um corpo de bombeiro de altíssimo nível, né? A gente imagina com muita certeza que se fosse aqui no Brasil, esse resgate tinha sido muito mais ligeiro, muito mais rápido, sabe? Então a gente tem que valorizar muito o Corpo de Bombeiro, que até o primeiro telefone que a gente vem à mão quando acontece alguma coisa aqui no Brasil é ligar, né, 193, já acionar o Corpo de Bombeiros. Então são esse tipo de precaução, né, que faz a gente, né, já se resguardar e, igual eu falei, são as pessoas terem informação do que a gente está fazendo. A gente está aqui agora, nesse momento, num lugar de difícil acesso, num lugar ermo, mas existe várias pessoas sabendo, a gente passou por esse controle de entrada e também vamos passar no controle de saída, e é isso. Então, alguma coisa pode acontecer quando você está em ambientes naturais como esse, sim, claro, mas a gente tem que estar fazendo o máximo de coisa para quando acontecer, a gente ter ferramentas para tentar já, né, tomar as melhores atitudes o mais rápido possível, né? Então essas melhores atitudes o mais rápido possível vem com planejamento, com treinamento, né, com organização de logística, que é o que eu falo com os meninos aqui, que é isso, a logística para nós é tudo. Então a gente está numa logística boa aqui. Agora, você falando dessa questão desse planejamento que é extremamente importante, né? Esse
pré, aí esse antes de uma viagem, de um passeio, de uma trilha. Marcos, muito se falou também, no caso da Juliana, né, da falta de um kit ali de primeiros socorros mesmo, de ela estar com a manta térmica, com água, com algum tipo de alimento. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Por exemplo, determinado tipo de passeio, trilha, dependendo aí do local, se é de difícil acesso, do tempo que vai ficar, do clima, há esse combinado, há essa definição, né, de levar esse kit? Com certeza, quando é técnico, com certeza, igual aqui, nós agora somos 3 pessoas nesse passeio agora, te dando como exemplo, então o que cada um tem na sua mochila? Uma lanterna, um anorak, blusa, né, cada um tem sua garrafa d'água. No caso de nós 3, a gente tem um kit de primeiros socorros, inclusive até o Pedro teve um corte na mão aqui agora, então a gente já lavou, já preparou a mão dele para não infeccionar, então o kit a manta de emergência é muito importante de ter a manta luminizada, ela realmente ajuda muito. Isso, eu estou falando de 3 pessoas, mas quando a gente vai fazer, seja uma corrida na montanha, seja um mountain bike, quando a pessoa é mais técnica, ela tem isso na mochila com ela tem um mini kit ali, uma blusa, são esses itens que a gente falou, um telefone, uma blusa, um kit, mínimo de primeiros socorros, que também você não precisa de tanta coisa, mas quando você está no lugar mais afastado, né, igual agora a gente está no inverno aqui no Brasil, então os meninos até perguntaram, aqui onde é que a gente está agora não faz tanto frio, tanto que eu estou com uma blusa comum, mas a gente tem outra blusa, por quê? Porque no nosso percurso daqui para casa de novo, alguma coisa pode acontecer. Se a gente tiver que sair daqui agora, por exemplo, por algum motivo, essa blusa não vai ser suficiente, entendeu? Então, tipo assim, então a gente já se precaveu, né, que a gente tem um kit a mais. Então, acho que, que aí que entra essa parte técnica, essa parte até de orientação mesmo, de perguntar, né, e vai de tudo, vai desde o calçado que você está usando, a meia que você está usando, o tipo de vestuário, tudo é técnico, né, então essas informações, elas são muitíssimo importantes, até para quando não acontece nada de errado, até para essa pessoa fazer um passeio mais agradável e sem medo, né, assim, né, garantindo que ela tomou as precauções ali, que se viesse a acontecer alguma coisa, ela poderia pedir ajuda o mais rápido possível, né. Pois é, Marcos, e é uma pergunta que eu tenho a fazer, você disse aí sobre a Serra do Cipó, aqui em Minas Gerais, né, que oferece um trabalho muito interessante mesmo de guias, aí é tudo com muito cuidado, tudo anotado. Eu tive aí uma região para chegar exatamente à Cachoeira do Tabuleiro, resolvi tomar aquele caminho por baixo ali, subir pelo rio, foi uma trabalheira danada, acabei gastando eu e as pessoas com quem eu estava. Demoramos o dia inteiro praticamente para chegar lá em cima, eu já estava quase no final do dia lá, quase anoitecendo, tinha um guia que disse, olha, tá na hora de voltar, porque se não voltar agora vai anoitecer e aqui de noite fica muito mais complicado. Sabe nos dizer se outros parques do Brasil também oferecem esse tipo de trabalho? Porque a gente tem aqui em Minas, tem no Rio, tem em São Paulo, tem tantos lugares esse tipo de passeio que está se tornando cada vez mais comum, passear pela natureza. Outros parques que oferecem também essa segurança, assim, que são mais garantidos? Olha, eu sei que o Parque da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, é bem organizado também, o Parque de Itatiaia também, eu sei que é muito organizado, sabe? E aqui no Tabuleiro mesmo, a gente que ajudou nessa organização, né, a gente está buscando um tabuleiro referências internacionais também de outros parques, né, que você pode ver que dentro de tudo que eu falei com vocês aqui de segurança, né, de equipamentos, se a gente seguir isso que a gente falou aqui agora, né, e junto ao parque, a ideia é sempre estar trazendo isso junto ao parque, porque eu acho que valoriza o trabalho do guia. O que eu costumo falar também, assim, das minhas guiadas, que eu gosto de fazer guiadas mais difíceis, mais técnicas, porque elas exigem muito mais, sabe? Então, esse envolvimento de quem está comigo, para quem está comigo também, a própria pessoa se sente, sai, depois de um passeio desse, sai muito mais experiente, né? Então é isso, voltando a essa pergunta sua diretamente dos parques, né?
Aqui no Tabuleiro a gente tem buscado exemplos de parques internacionais também, né, e trazendo essa organização e mostrando para o parque, por exemplo, o Parque do Tabuleiro agora trocou a gestão há 6 meses atrás. Essa nova gestão não estava sabendo do que a gente sabe que vivencia aqui há mais de 20 anos, por exemplo. Então a gente teve que trazer tudo à tona de novo, mostrou, então tem a Associação da Serra do Cipó também, então a Associação da Serra do Cipó trabalha junto, então essa questão também das associações e federações trabalharem em parceria com o parque, orientando o parque, eu acho muito importante também, porque o parque, eles não sabem, por exemplo, a gente falando aqui de caminhadas mais técnicas, de travessias de escalada, mas se tem uma associação para ajudar a criar essas normas, a criar essas regras, né, a fazer esses currículos mínimos que as pessoas precisam ter para praticar determinadas atividades, eu acho que fortalece muito o parque, sim, né? Eu tenho acompanhado muito o Parque da Serra do Cipó, que é um parque que eu acho muito interessante, igual você tem falado, eu tenho muitos guias bons na Serra do Cipó, mas a gente tem que entender, voltando assim, que a gente tem todo tipo de guia, tá, gente? A gente tem muitos guias bons, mas a gente também tem muitos guias ruins. Então, por isso que é interessante o parque também ter o controle dos guias cadastrados pelo parque, né? Buscar informação do parque também, que eu acho que eu tenho um parque do Rio Preto também, que é muito organizado, o site deles é muito organizado, sabe? Então, eu acho que, né, se eles indicam determinados guias, igual aqui o Parque do Tabuleiro agora criou um grupo de guias, né, com o novo secretário que entrou agora de turismo. Então, a gente já tem um grupo de guias agora que está se organizando agora nesse, né, para tentar padronizar, para tentar trazer grupo, trazer cursos, né, e qualificação homogênea para esse grupo também, né? Então acho que Né, quanto mais em Marcos? Tudo parceria sintetizado, tudo organizado e a informação flui pelo que você está explicando para a gente. Isso é muito importante, né? Agora eu ainda queria trazer mais uma questão para você, que é em relação ao caso da Juliana, né? As informações foram divulgadas de que não é o primeiro acidente que acontece nesse local, nesse parque, né? A mídia local traz que pelo menos outras 8 mortes foram registradas por lá e todas elas com casos parecidos com o dela. Um escorregão, a pessoa tropeçou, caiu e aí não conseguiu o resgate. E aí, como que funciona essa questão? Porque pelo que a gente entende, se tem uma área, um local onde se acontece muito acidente ali, ela deve ser interditada, ela deve ser avaliada ali para novos passeios, para ser aquele espaço aberto para novos turistas, para exatamente evitar esse tipo de acidente, em alguns casos até mudar um pouco o percurso, né? Como é que funciona isso aqui para a gente, Marcos? Sim, aqui, por exemplo, né, eu vou voltar de novo aqui ao Parque do Tabuleiro, a gente tem um mirante aqui em cima que é realmente um mirante muito perigoso, assim, então realmente coloca uma placa lá, entendeu? Colocar a placa que é perigoso, fazer as linhas de contenção também, né, para que a pessoa não passar daquele ponto. Eu acho que o mais sensato é realmente colocar placas indicativas e mudar o trajeto também, tirar o trajeto desses trechos mais perigosos e fazer contenções com cabo de aço, com cordas, do jeito que a pessoa não passe daquele ponto, né? Eu acho que é por aí, a gente tem em trechos de trilhas lances complicados, então a gente tem que colocar alguns recursos. Nessa trilha que a gente está agora, por exemplo, você tem ideia, a gente tem dois trechos que a gente usa cabos de corda, mesmo sendo para nós profissional, que agora na época de seca não são tão importantes, mas para a época de chuva, e se a gente tomar uma chuva repentina aqui, tudo muda para a gente. Então, para a gente sair daqui agora chovendo, já fica difícil. Então, nesses 2 pontos, onde que a gente já sabe que é difícil, já existe esses 2 cordões lá de isolamento para a gente não correr o risco de escorregar. Tá certo. Então, acho que tem que ser por aí. Tá certo, Marcos. Agradecemos muito, viu, a sua disponibilidade em conversar conosco. Você que está trabalhando tem que descansar, porque amanhã recomeça aí, né, o trabalho de guia nesse espaço que é tão bonito em Minas Gerais, né? Nós temos muitas montanhas, muitos parques, maravilhoso. Você está na área aí do Tabuleiro. Muito obrigada mais uma vez pelas explicações e uma ótima noite para você, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade também. Boa noite.
Bom, e tem informações novas sobre o traslado do corpo da Juliana Marins aqui para o Brasil. Itamaraty informou que está prestando assistência consular aos familiares. E uma questão que foi muito debatida hoje durante todo o dia é que o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil não teria como pagar os custos do traslado do corpo. Só que boa vontade aqui no nosso país é o que não falta, né? Ainda bem, né, Síria? Isso me deixa alegre, viu, André? Porque na tarde de hoje, né, agora à tarde, o Alexandre Pato, que é ex-jogador de futebol, ele afirmou, gente, que deseja custear o traslado, né? Ele deseja pagar esse traslado, né? Ele disse aí em redes sociais: quero pagar esse valor para que todos tenham paz, para que ela possa descansar ao lado da família. Foi o que declarou, portanto, o ex-jogador, né, em um perfil, no perfil Alfinetei, em uma rede social hoje. Pois é, o portal também informou que Pato já teria conseguido, inclusive, entrar em contato com a família, com parentes dela, parentes da Juliana, para viabilizar esse transporte, que é sempre bem complicado. Imaginar que o corpo dela está na Indonésia, né? Pois é, e por meio de um perfil nas redes sociais, o perfil dos familiares, né, parentes aí da Juliana, afirmaram que a jovem sofreu uma grande negligência por parte da equipe de resgate e que se a equipe tivesse chegado até ela dentro do prazo estimado, a Juliana estaria viva, né? Família, amigos, muitos brasileiros revoltados com essa situação, inclusive muitos deles foram, né, até o perfil do parque nas redes sociais, fizeram muitos comentários hoje. O parque, né, os responsáveis pelo parque até se manifestaram, falando que fizeram o que puderam, que o clima dificultou, que o local era muito de difícil acesso, né, mas os brasileiros se manifestando também solidários aí, e a família fez esse post nas redes sociais lamentando a situação, André. Olha, o pai da Juliana, Manuel Marins, fez uma homenagem para a filha nas redes sociais dele com um post que a gente vai ver aí agora. Coloca no ar para a gente ler aqui o post que o pai dela fez, citando os momentos de alegria, falando como, né, tá lá, fica a sua presença em nossa casa, né? No seu quarto, no seu lugar preferido, no sofá da sala, fica a sua presença marcante na vida de quem teve o privilégio de te conhecer e de conviver contigo, e especialmente no meu coração, no da sua mãe e no da sua irmã. Voa, Juju, voa para os braços do Pai eterno, que lhe aguarda para te guardar para sempre nos braços do amor infinito. Foi o que disse o pai da Juliana nas redes sociais. E em um outro post também, o pai dela chegou a citar uma música de Chico Buarque, falando Pedaço de Mim, né? Uma música em que Chico Buarque faz o relato de uma mãe que perdeu um filho e que diz nessa canção que saudade é arrumar o quarto de um filho que já morreu. O sentimento do pai dela aí, emocionante, naturalmente, né, Síria? Muito. O pai dela que foi, né, quando foi anunciada aí a morte dela, né, pelas redes sociais. O pai dela estava pegando um avião, estava indo para a Indonésia, né, e ele ainda embarcou nesse avião na expectativa de que encontrasse a filha viva. Ele embarcou pedindo orações a todos os brasileiros, a todas as pessoas que acompanhavam, né, o tema, que acompanhavam aí o que estava acontecendo. Então ele embarcou para a Indonésia com essa esperança, né, e chegando lá ele se deparou, portanto, com essa notícia e fez várias publicações emocionantes nas redes sociais, André.